Fala, Davidson, beleza? Olha nós aí de novo. É a mesma roupa, de novo, É, 5 minutos que eu fui ali fazer um xixizinho, beber uma água e estamos mesmo continuando. fundo, Mesmo ainda na casa da minha fundo, sogra. e isso tudo em uma semana. Mas tudo bem, vamos lá. Sim, Então, não passei uma semana na casa da minha sogra, gente, não passei. Ela não me aguenta. então vamos continuar com a nossa sériezinha histórica aí. Bem, Sim, galera, é bem en passant, tá? A gente é, está é, pincelando ali para dar um gásinho só para ter uma noção, só para a gente né? entender só para, eu acho que a ideia legal aqui é primeiro a chamar a memória das pessoas, né? Tentar ativar a memória das pessoas, até que para que elas discordem da gente, se for o caso. E segundo, dar essa base, dar essa ideia para as pessoas de onde a gente está partindo, de onde a gente parte o nosso raciocínio. Né? O que é o entendimento de Brasil e de mundo do imprensa de destruição em massa? Né? É isso que a gente está tentando mostrar aqui. Tá? Nessa visão que a gente está focado. A gente não está focado no, a gente pode eventualmente falar, mas a gente não está focado no mensalão, ou nas joias que o Bolsonaro recebeu, ou no esquema dos 7 anões do orçamento. A gente não está focado nisso, nessa dinâmica nessa dinâmica política da estratégia partidária para um grupo derrubar o outro. A gente não está preocupado com isso. Nossa preocupação, a gente pode sim falar dessas coisas eventualmente para explicar tentar explicar, né, o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. Mas o nosso foco está no Brasil como personagem, tá? É o personagem Brasil. É o personagem Brasil na política externa, é o personagem Brasil se entendendo, se formando, se consolidando. Tá? É a personalidade desse personagem e como ele age com os outros países, como ele age com os outros personagens da história global. Eu acho que é isso que é a nossa proposta, é por isso que a gente está montando esse perfil do Brasil, do que é o Brasil no nosso ponto de vista. Por isso que a gente não vai entrar no mérito de se Fernando Henrique é mais ladrão que o Lula, ou se o Lula é mais ladrão que o Bolsonaro. Não é essa a nossa proposta. Não é mesmo. Que eu acho que é importante a gente frisar essa parte exatamente de que a gente não está focado nos escândalos, nas minúcias, no micromanagement ali. A gente está Exato. focado nessa figura, nessa imagem que a gente consegue traçar mais ou menos nessa história aí de 30, 40 anos, né, da Para política do entender isso. Brasil, Para para entender quem é tentar o Brasil. entender exatamente essa linha do tempo, para ver para onde as coisas foram errado, para onde as coisas foram certo, para onde as coisas estão indo e de onde as coisas vieram. É Né? por aí. De É por onde aí. ela veio, para onde ela vai. Eita Enfim, caralho. Tô fudido mesmo. tô velho, eu sei. É, Enfim, no último episódio estávamos falando de Fernando Henrique, né? Fernando Henrique Cardoso, governo Fernando Henrique, ele implementa lá o Plano Real, ele dá o pontapé inicial para o BRICS, ele faz esse saneamento na máquina pública, né? Se bem feito ou mal feito, se não é o que a gente está discutindo, o que a gente está discutindo é o plano de país. Tá? O plano de país está aí, ele fez a parte dele, o governo Fernando Henrique fez a parte dele e entregou. Foi entregue para o Lula. O Lula entra, né, uma festa desgraçada, porque o Fernando Henrique saiu em 98, ele não estava bem. O Fernando Henrique assume o segundo mandato em 98 e o desgaste é muito grande, porque vem uma série de crises econômicas, os efeitos das coisas que foram feitas. Porque assim, a gente acaba. Se a gente analisar qualquer coisa que está acontecendo com a gente agora, muito provavelmente você vai fazer uma leitura errada do resultado. Você tem que ver o resultado a longo prazo, sempre. Então, algumas das medidas feitas para sanear a economia, para
para implementar o que tinha que ser implementado, tiveram seus resultados de longo prazo no segundo mandato. E foram ruins, de fato. E o governo Fernando Henrique se deu mal. Perdeu muita popularidade, estava num momento de crise econômica, etc. e tal. O Lula entra muito forte, entra muito apoiado, entra com um discurso Lulinha Paz e Amor, que a Globo cunhou esse termo. Por quê? Porque ele abandonou aquela narrativa de sindicalista, né? Sim, aquela coisa de companheiro, e aí de repente ele vem com Companheiro, barbinha feita, barbinha branca, ele quase de colou um dedo terno, nele, né? De terra. quase colaram o dedo nele. Vem de terno, se apresenta com o cabelinho cortado, não usa mais aquele semi-black power que ele usava, tá entendendo? Então, essas coisas foram mudando, não vê aquela camisa de botão com os cabelos do peito aparecendo, tá entendendo? Cafajestão, ele mudou a aparência dele. Mas, na verdade, não deixou de ser o cafajestão do ABC para ser um estadista. Quando ele se apresentou como estadista, o povo votou nele, cara. Verdade seja dita. Quando ele mudou a imagem dele, o povo votou nele. Né? O povo queria votar nele, mas tinha medo. Né? Quando ele chegou para o povo e falou, não precisa temer, e o povo reconheceu isso, aí o povo foi com ele. Aí ele vem com medidas assim, isso aí a gente viu muito recentemente também. O cara vai lá e fala uma parada para ver no que vai dar. Quando a reação vem negativa, ele vai lá e desdiz, culpa alguém e vida que segue. Né? Lula fez muito isso. Lula fez isso com o Plano Real. Não, vamos acabar com o Plano Real. Porra, foi um fiasco. O povo ficou louco. Né? E aí ele não acabou com o Plano Real. Né? Que bom que o povo brasileiro entendeu o Plano Real como um patrimônio de Estado. Nem os petistas apoiariam o Lula se ele acabasse com o Plano Real. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Isso foi uma demonstração de maturidade por parte do povo brasileiro. Maturidade essa que se eles tivessem tido para os CIEPs, hoje nossas crianças estavam educadas, cara. Né? O Brizola falava isso. A gente pode investir em educação hoje ou em presídio daqui a 30 anos. Nós estamos investindo em quê nesse momento? Né? Não precisa nem discutir. Vão muito bem, obrigado, né? Não precisamos nem discutir. Né? Isso aí eu acho que é assunto vencido. Né? O que acontece com o Lula? Ele pega boa parte das coisas que foram... Ele introduz um monte de outras novas políticas, né? Ele promove uma... Ok, vamos lá. Olha o plano de país. Estabilizou-se a economia no Collor. Criou-se uma moeda estável no Itamar Fernando Henrique. Saneou-se as contas ao Estado, né? Enxugou-se o Estado durante Fernando Henrique. Né? Criou-se o plano, a base, a estrutura estava montada, o alicerce estava montado. Aí você vai lá e cria, agora você projeta o país para fora. Fernando Henrique ainda, BRICS. Vamos projetar o Brasil para fora. O Brasil para dentro já está ajeitado. Agora vamos projetar o Brasil para fora. É projetado o Brasil para fora. Com a estabilidade econômica vem o quê? Com a estabilidade geral do país vem o quê? Vem crescimento econômico. No momento que vem o crescimento econômico, agora Lula, o que se faz? Distribuição de renda. Agora o povo começa a ter poder aquisitivo. Só que ele começa a ter poder aquisitivo, se não fosse feito da forma correta, a gente ia entrar no ciclo inicial da coisa. Poder aquisitivo, aumento da demanda, inflação de novo. No entanto, esse aumento de poder aquisitivo vem com um alicerce montado. Então você tem empresas estrangeiras se instalando no Brasil, iniciativa de brasileiros com condições de investir em meios de produção. Você tem todo um crescimento econômico produtivo acompanhando esse aumento de poder de compra. E você tem a demanda externa comprando do Brasil também. Né? Então você tem dólar entrando, você tem economia nacional crescendo, você tem equilíbrio no que está acontecendo e você começa a ter a distribuição de renda. Quando você tem a distribuição de renda, o povo brasileiro começa a experimentar coisa que ele nunca experimentou na vida. Né? Que isso?
churrasquinho fim de semana. Olha o Lula aí dizendo que vai voltar a picanha e blá, 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 etc. E aí a gente começa a entrar numa... É quando começa a ser minado esse plano de Estado. Começa a ser minado esse plano de Estado. Porque o Lula começa... E aí uma dor de cotovelo que eu tenho com o Lula, porque ele começa a criar a cultura ao ídolo, cara. Quem inaugura... O Fernando Henrique não fez isso. O Fernando Henrique não fez isso. Cara, eu não gosto do Fernando Henrique, mas ele não fez. Ele não criou o mito Fernando Henrique. Não criou. Tá entendendo? Ele foi lá, fez o que ele tinha que fazer e meteu o pé. Foi para a França curtir o patrimônio que ele fez, sabe-se lá como. Né? Tá lá, cara. Não se meteu mais com política, não ficou para criar, sabe, dinastia. O Lula não. O Lula tentou criar uma dinastia. E isso foi a derrocada do governo Lula. Depois, futuramente, do governo Dilma, né? Ele tentou criar a dinastia. Tudo era ele. Ele começou a querer trazer para ele, pai dos pobres, blá, blá, blá. Porra, não, cara, olha só, isso é um projeto de país. E ele começou a trazer... Ele quis criar o pai dos pobres. Ele quis ser o segundo Getúlio Vargas. Nesse ponto aí, realmente, assim, a gente tem que analisar um pouco a mentalidade da pessoa, do ser humano, e do brasileiro, em específico, né? Nós temos uma cultura muito imediatista. O brasileiro, ele é muito imediatista. O brasileiro, ele não consegue, muitas vezes não consegue entender isso aí, entendeu? Não consegue entender que não foi o Fernando Henrique, não foi o Itamar, não foi o Collor, foi um projeto que ele veio passando de gerações em gerações. Fomos nós, né? Cara. Foi o Brasil. Foi o Brasil. É um projeto. Você tem um governo que, aos trancos e barrancos, ele tinha uma funcionalidade. Ele ia ali, né? Porra, com uma oposição ferrenha, sabe? Com ataques, né? Uma intervenção externa forte. Pesada. Mas ele, aos trancos e barrancos, ele vai ali. E, assim, nesse ponto, a minha visão sempre do Lula, isso é imutável para mim. Sabe? Eu não gostaria de ter o Lula hoje, mas eu sei que o Lula, ele é um cara ensaboado. Ele é um cara que ele consegue, sabe? Ele consegue. É sabonete mesmo. Sabe? Ele consegue passear ali naquelas frestinhas, né? Uhum. Ele tem essa capacidade. Eu não acho que ele tenha conhecimento para bater de frente com o sistema. Entendeu? Acho que o grande problema dele... E nem vontade, entendeu? O grande problema dele... Eu acho que é mais vontade, cara. Eu vou dizer conhecimento, porque eu não estou dizendo conhecimento do tipo o Lula é burro, não. Eu estou dizendo assim, você tem uma pessoa que tem um conhecimento de direito ferrenho, entendeu? Para conseguir pegar o sistema no próprio buraco do sistema. Não, não é essa a arte dele. Não é essa a arte dele. Então, acaba que a arte dele é qual? É articular, né? É dançar conforme a música, né? É uma qualidade, inclusive, uma qualidade ou defeito, como for, inclusive, que era muito atribuída a Nelson Mandela, né? Não estou querendo comparar Lula com Nelson Mandela, não, tá? Que incomoda também, né? Pois é, mas a gente vai falar depois aí tentar falar um pouco aí sobre líderes africanos, e o Nelson Mandela, ele no final das contas, ele faz isso, né? Ele sai daquele estigma do terrorista, né? E ele começa a dançar música, né? Conquista grandes coisas para o país dele. Mas certas coisas ele não consegue despoluir, exatamente. Ele conquista, mas não muda, ele não transforma. Ele não faz. Ele faz uma transformação. O Lula faz uma transformação também. Mas é uma transformação que lá no fundo ela tem alguém que a qualquer momento, se você achar que você está forte demais, ela vai te estancar. Ele te tira, ele te descarta. O Lula é aquele mecânico que pega teu carro todo estourado e bota ele para funcionar. O carro anda.
Mas ele não consertou teu carro, ele armengou teu carro, ele engatilhou teu carro. Teu carro está no gatilho. Aí é aquele negócio. O que você quer, meu querido? Você quer que o carro fique 10 ou você quer que o carro ande? O povo brasileiro, muito frequentemente, prefere que o carro ande. É custo-benefício. Você quer que o carro ande? Não vai ter mudança, não vai ter transformação, não vai ter ruptura, não vai ter trauma. O carro vai andar, mas vai continuar bebendo muito, vai continuar quebrando de vez em quando, vai continuar vazando óleo, vai continuar sendo um carro velho. Não, eu quero o carro instalando de novo, meu querido. Me dá teu carro aqui, tu vai ficar uma semana sem carro. Vai ficar uma semana sem carro. E vai ser caro. Mas o carro vai sair instalando de novo. É mais ou menos isso. O brasileiro não quer ficar sem carro uma semana, não quer andar de ônibus. Né? É mais ou menos isso. Ele prefere ficar com o carro prefere ficar com o carro, andando com o carro com um frasquinho de óleo do lado, para ficar completando o óleo toda hora, do que ir lá e, porra, trocar a junta do motor, velho. Fazer uma retífica, botar o carro para funcionar. Beleza, meu irmão, nada contra. Agora, a máquina não tá boa. Essa analogia que você fez é muito interessante, porque o brasileiro realmente não tem a cultura da manutenção preventiva. Não tem. A gente sabe muito bem, né, Marcelo? Essa é perfeita. Eu sei muito bem, como brasileiro, entendeu? Eu tinha carro e o carro ia, né, completando óleo, dando aquela, né, até quebrar. Quando quebrava, eu consertava. Quando a gente entrava dentro de um navio brasileiro, a ordem era botar para funcionar. Se você entra num barco europeu, num barco americano, quebrou? Para. É verdade. Eu vou fazer o quê? É óbvio, tudo é relativo, né? Nem tudo é assim. Mas a filosofia geral é essa. Você chega dentro de um navio brasileiro, você chega para o cara e fala assim, cara, isso aconteceu comigo. Você chega dentro do navio e fala assim, meu amigo, o rolamento do seu propulsor quebrou. Tá cheio de ferro moído no óleo do propulsor. Tem que ir para o dique. Você fala isso para um americano, ele para o barco na hora e vai para o dique. Não interessa o quanto vai custar. Me fizeram trocar o rolamento, tirar o rolamento quebrado, cheio de rolete dentro do óleo solto. Aquilo podia ser arrastado para dentro de uma engrenagem a qualquer momento. Me fizeram tirar o rolamento, botar um rolamento novo, num thruster que estava empenado, que ia moer aquele rolamento eventualmente, e depois me disseram, não, cara, olha só, isso aí é o terceiro rolamento que a gente troca e bota para andar. Meu irmão, sabe, você passa do limite do razoável. Passa do limite do razoável. Do limite do, não, dá um jeitinho, depois a gente vê isso. Não é isso. O armengue é institucionalizado. Esse é que é o problema do Brasil, da mentalidade do brasileiro. E o Lula... A expressão armengue, inclusive, é das Forças Armadas, né? Cara, o Lula, ele é um armengueiro profissional, cara. Ele é um homem dos armengues. Tem gente no governo Lula que sabe fazer direito. Tem gente lá que sabe. Tanto é que o país está aí, ó, andando, né, desde então. Mas quando tem que fazer um armengue, é que tira um Lula da gaveta, cara. Lula, vai lá no Congresso e dá o teu jeito, dá teu pulo. Ele vai lá, negocia, ninguém aqui é inimigo de patrão, babá, e daqui a pouco sai um acordo. É assim, desde o homem saiu de dentro da Volkswagen e foi lá falar para aquele monte de comunista lá que tinha no sindicato de metalúrgico, que ninguém ali era inimigo de patrão, cara. Os caras devem ficar fazendo... Quê? Sou sim. Não somos, não? Não somos? Pô, eu acho que não. Cara, porra! É Lula. O Lula é isso, né? E o mais impressionante, ele convenceu aquela gente que eles não eram inimigos do patrão mesmo. Não, e é interessante que o Lula, os governos Lula e Dilma, eles são conhecidos por serem os governos da canetada, né? Sim, muita coisa saiu na canetada. Até então, eles eram os governos da canetada. Depois se sucederam outros governos da canetada, né? O governo do Temer
Eles institucionalizaram a canetada, quem veio depois usou também, né? Mas foi de fato no governo da canetada. E aí falamos um monte de abobrinha e comemos o tempo do vídeo todo. Vamos tentar ser sucinto agora. Tem mais 5 minutos aí pra gente falar, 5, 7 minutos aí, dá pra estender aqui. Então, o Lula, ele entra no governo e ele promove esse crescimento econômico. Os commodities, isso, aquilo. Cara, não. O governo brasileiro, na figura do Lula, mas o governo brasileiro promoveu o crescimento econômico. Medidas foram tomadas, acordos foram fechados, BRICS entrou em prática, o Mercosul foi fortalecido, essas coisas todas aconteceram, né? E o Brasil, como nação, progrediu, cara. O Brasil, como nação, progrediu, né? Cresceu, desenvolveu, pá. Aí vem a fraqueza do líder ajudar quem tem interesse em atrasar o Brasil, que foi o lance dele querer criar a dinastia. O Lula queria criar a dinastia, cara. Porra, não pode, velho. Não pode criar dinastia, não, cara. Não pode. Sabe, democracia, né? É alternância de poder. A Dilma, para ganhar a eleição, né? Quem era a Dilma? Né? Primeiro mandato da Dilma, a Dilma só ganhou porque o Lula estava com uma popularidade altíssima e porque não tinha outro no PT, vejam bem, não tinha outra pessoa no PT para colocar. Porque a oposição tinha jogado lama no peito de todo mundo, cara. A Dilma, ela é 100% criada, e se você lembrar, ela é colocada como presidente da Petrobras, né? Ou não? Ou falei errado? Não, acho que ela era do conselho. Acho que ela era do conselho. Não chegou a ser presidente da Petrobras, ela era lá em cima. Ela era lá em cima. Ela tem isso, depois ela tem um câncer e se cura, né? Ela é mulher, né? Ela é uma mulher forte, né? Ela, com todas as críticas que eu possa ter. Não, essa aí tem aquele mito, né, da história toda, mas com todas as críticas, ela era uma pessoa, uma personalidade forte, né? Forte, que eu digo assim, não estou dizendo que ela tinha força, eu estou dizendo que ela passava isso, força, né? passava força, né? Aquele jeitão brabo, né? Sargentão, né? Exatamente. Então, assim, ela ticava vários desses assuntos populares, né? E vamos lembrar que o governo Lula andava muito bem. Os 8 anos de Lula não eram ruins, né? A gente tinha picanha mesmo naquela época, né? Tinha emprego, tinha picanha, tinha indústria queimando carvão, bombando. A gente estava num período bom. Muitos erros foram cometidos, né? Mas a gente estava num período bom. E aí o período bom não estava mais bom de repente ali no finalzinho. Mas aí é aquela história da canetinha, né? Ele ia lá e dizia, não, tá tudo bem. Não essa que é a merda. Bem. Essa que é a merda. O cara cria, ele em vez de deixar a história seguir seu curso, eles tentaram empenar a história para a história caber na narrativa deles. E isso foi a minha bronca com o PT é essa, né? O PT, eles numa ânsia de permanecer no poder, eles atrapalharam. Eles efetivamente atrapalharam essa dinâmica que o Brasil vinha seguindo, cara. Até ali tudo muito bem, né? A Dilma ganha, faz um primeiro mandato muito ruim, mas graças a um monte de merda que acontece no fora do Brasil, ela tem essa desculpa de dizer que por causa das crises, por causa disso, por causa daquilo, promete um monte de coisa que não ia fazer, não ia aumentar isso, não ia aumentar aquilo, não ia aumentar a luz, não ia aumentar o combustível, não ia aumentar nada, quando se ganhasse a eleição contra o Aécio Neves. E veja bem, no primeiro mandato dela, na primeira eleição dela, ela concorre, se eu não muito me engano, com José Serra. Se eu não muito me engano, ela tinha concorrido com José Serra. Foi José Serra ou o Alckmin? Eu acho que foi José Serra. Foi Serra. Serra, né? Serra.
ela concorre com o Serra, e apesar de não ser fã do Serra, não gostar muito dele, seria um presidente de nível muito mais alto do que Aécio Neves, né? Neto de Tancredo, mais um. Tá? É nesse nível. Antes que derrube o canal, vamos deixar o AS depois. Tá bom. Mas o fato é, se você quiser botar aí um surto psicótico aí, pode botar, entendeu? Acho que vai Fato ter, não sei, acho que não. José Serra seria um presidente da República, na minha opinião, de nível muito mais elevado do que Aécio Neves, que foi o candidato que concorria com a Dilma no segundo governo da Dilma. O José Serra, inclusive, você me corrige se eu estiver errado. O José Serra foi que derrubou a patente do remédio da AIDS, não foi? Ministro da Saúde que derrubou a patente não derrubou a patente só da AIDS, não. Ele criou os genéricos. Os genéricos depois acaba sendo consequência disso. Derrubou a patente da porra toda. Patentes essas que têm seus dias contados. Puta que pariu. Outro vídeo. Puta que pariu. Mas é isso, cara. Mas sim, mas isso aí não só. Cara, isso não existe aqui. Tá? Remédio genérico não existe aqui na Europa. Não existe, não existe. Claro. E isso dá uma grande bombada. Não só facilita o acesso, né? Mas dá uma grande bombada na indústria farmacêutica brasileira. Claro, exatamente. Claro. Ronaldinho que o diga. Tá lá. Não é? Pois é. Aí o que ocorre? Então, veja só, quando a Dilma ganha contra o Serra, ela vai concorrer depois com um político que é muito mais venal do que o Serra. Aécio Neves quais são as qualidades de Aécio Neves, entendeu? O cara governou Minas Gerais cheio de escândalo nas costas, tá entendendo? Então, a qualidade cai. É ali que começa a derrocada. E para ganhar desse cara, que era um cara que perderia para qualquer cidadão de um mínimo de currículo, o Aécio Neves perderia. Aí, para ganhar desse cara, ela jogou um monte de mentira, falou que não ia aumentar isso, não ia aumentar aquilo. No primeiro dia de governo, ela vai aumentar a porra toda. Cara, foi uma pedrada final na dinastia PT. O PT gosta de dizer que o impeachment foi para sabotar o governo, etc. e tal, mas eles abriram as pernas para o impeachment. Né? Eles abriram, cara. Eles deram a oportunidade para essa galera mais rançosa da política nacional usar a oportunidade. E quando eu digo isso, eu digo aí o nosso amigo Michel Temer aí, que ele viu a oportunidade, crescer na mão dele, a presidência da República, cara. Ele vai falar assim, não, porque é pro bem do Brasil, não é o perfil. Né? E aí eu acho que vale uma observação muito interessante. Quem é Michel Temer? Por que Michel Temer? Michel Temer, ele dá... Diga aí. Isso aí a gente vai deixar para o próximo episódio. Tá bom. Vamos manter a galera ligada aqui. Vai lá. Cambada, sabe qual é, né? Se vocês gostaram aí, eu não vou ficar mendigando like, não. Fumo!